Boa noite a todas, boa noite a todos. Você que está aí acompanhando as redes do Partido Verde, eu sou Raíssa Tomás, secretária de comunicação do Partido Verde do Distrito Federal, e hoje eu estou aqui representando, ocupando, na verdade, o lugar do Luciano Frontelli, nosso querido amigo, à altura, né, dessa apresentação do Torta de Climão, o podcast do Partido Verde. Gente, para começar, eu queria relembrar que esse mês a gente está fazendo uma edição especial, alusiva, né, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E ontem, né, na data de ontem, na qual é o dia efetivamente que comemora-se pela ONU, a gente foi brindada, né, mais uma vez com uma violência que soma-se a mais uma violência que a gente todos os dias vivencia, né, no Brasil e no mundo. Então, eu queria pedir para a produção subir para mim um trechinho lamentável do que aconteceu ontem no Congresso Nacional durante a sessão. Produção? Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Pois é, deputado Nicolas, você não se sente uma mulher e sequer tem a grandeza de entender ou de tentar se colocar numa perspectiva de milhares de mulheres que sofrem violência no Brasil diariamente. O programa de hoje vem tratar sobre assuntos referentes à garantia dos nossos direitos, né? Como é a questão dos direitos reprodutivos. No entanto, é muito importante a gente frisar o Partido Verde, e logo vou apresentar tanto a nossa secretária nacional de comunicação quanto a nossa secretária da Mulher, que o Partido Verde repudia veementemente esse comportamento do deputado Nicolas no plenário, que a Federação Brasil da Esperança vai representar no Conselho de Ética contra o Parlamentar, que os nossos parlamentares, na figura do líder Clodoaldo Magalhães, se manifestaram sobre a ocasião, e que o Partido Verde não vai tolerar, sem anistia para violentadores, sem anistia para machistas, transfóbicos, homofóbicos e principalmente misóginos. Então, para dar sequência, tirando, né, o foco desse dia lamentável e passando agora para o tema que de fato une a gente aqui, eu queria apresentar a nossa secretária nacional de comunicação, Mariana Perim, acompanhada da Anaí, né, que é a nossa PV jovem. Acho que Shirley caiu, mas a gente começa aqui com o nosso papo, Mari. E logo quando a Shirley volta, a gente retoma com ela. Gente, vamos ter a participação da Anaí aqui, só que ela pode falar no meio da minha fala, então peço desculpas aí para todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente. Foi muito feliz a ideia da gente abrir esse mês da mulher dentro do Torta de Climão com uma apresentação feminina, e agradecer o Luciano pela generosidade de nos dar esse espaço no projeto dele, que é um projeto coletivo, mas é um projeto dele, que ele encabeça. E o tema foi muito importante para a gente quando a gente escolheu, né? A Raíssa é minha principal parceira hoje dentro da comunicação do Partido Verde, e na hora a gente falou, não, a gente tem que falar de direitos reprodutivos. Primeiro porque a gente aprovou agora, né, o boom aí da gente falar de direitos reprodutivos é a gente falar dessa alteração da lei da laqueadura, né? Antes, a gente tinha uma burocracia. Antes, na verdade, a gente nem sabe como vai ser encarado isso agora, mas a gente tem visto com bons olhos que a gente vai ter menos burocracia para poder realizar uma laqueadura hoje no Brasil, que até semanas atrás a gente tinha que ter autorização do parceiro, a gente tinha que ter uma idade mínima, e a gente cada vez mais, a gente vê como é difícil ser mãe, porque quando a gente escolhe, né, ou ser mulher, na verdade, porque quando a gente escolhe não ter filhos, a gente é julgado, né? Quando a gente escolhe ter filhos, a gente também é julgada. Em que situação a gente pode pensar também em modos contraceptivos, né? E falar assim, laqueadura é muito radical. Mas não, a gente consegue resolver N problemas sociais desburocratizando essa lei hoje e dando acesso às mulheres a fazerem a laqueadura. A gente vê a quantidade de médicos que burocratizam isso e que colocam N questões, e você pode simplesmente não querer ser mãe, é um direito nosso, né? Então, direito reprodutivo é importante ser falado. Muito mais quando a gente fala, quem fica falando da legalização do aborto, eu acho que muito mais do que a gente falar de aborto é a gente falar de direito.
é a gente falar de que a gente não quer engravidar, né? E aí, se a gente não quer engravidar é um problema, se a gente engravida e quer tirar é um outro problema. Então, vira essa lambança toda que a gente tem que falar sobre isso nesse momento, né? E quais são os marcos legais de tudo isso? E na ponta, quem que vai atingir, com quem que a gente vai falar, quem que é essa mulher que vai ser a beneficiada aí com essa, entre aspas, lei da laqueadura, né? Mari, muito importante você tocar nesse ponto, porque, na verdade, é importante a gente entender também de onde veio, né, a questão da lei da laqueadura. E mais do que isso, é partir do pressuposto de que a gente tem, ao longo da história, né, da nossa sociedade, o patriarcalismo, né, os homens legislando sobre o corpo das mulheres. A lei da laqueadura que tá, gente, desculpa também porque Celina tá aqui, né? Só para pontuar, eu sou mãe de 3 crianças. Então, às vezes fica um pouquinho caótico. A lei da laqueadura, ela vem, né, lá de trás, quando a laqueadura, a operação de laqueadura era uma moeda de troca política para compra de votos. Ou seja, em algum momento entendeu-se que os políticos bancavam as cirurgias de laqueadura para mulheres, isso lá um pouco antes dos anos 80, para que elas votassem neles. Ou seja, já era uma coisa bizarra, porque eram os homens fazendo compra de votos em cima da decisão das mulheres. Passado esse problema, logo aí a gente vai ver que a lei vai caminhando ou retroagindo, né, em alguns pontos. Veio logo a questão da lei do planejamento familiar e foi incluída o que para mim era o mais bizarro de tudo, que era a autorização do cônjuge para a realização de uma esterilização no Brasil. Então, a gente estava falando assim de um processo que era muito difícil de ser acessado no Sistema Único de Saúde. Primeiro problema, né? A gente já não dava conta de atender. E quando dava conta de atender, essa mulher ainda se colocava numa situação de demandar uma autorização do cônjuge para uma decisão que afeta única e exclusivamente o corpo dela. Óbvio que a questão familiar é uma questão que envolve um casal, não necessariamente um homem e uma mulher, não necessariamente um casal também. Mas nesse contexto, o legislador, com a cabeça dela, daquele momento, né, o retrato daquela sociedade, imputou às mulheres um pedido de autorização para realizar esse tipo de procedimento. Então, a gente vê que isso é muito recente. A gente já estava nascida, Mari. Né? A gente tem aqui 35 anos, 36, entre 30 e 40 anos. A gente está falando de uma coisa absurda de 40 anos atrás. Então, assim, a gente hoje está comemorando uma coisa que é óbvia. Não, e o mais engraçado, né, Raíssa, desculpa até te interromper. A lei da laqueadura, na verdade, a gente fala que é a da esterilização voluntária, né? É a mesma da vasectomia. Só que, até então, os homens não encontravam problemas burocráticos para realizar sua vasectomia. Inclusive, viam facilidade. Se você vai numa clínica rápida, numa clínica popular, você é encaminhado para fazer uma vasectomia até com anestesia local. Então, a gente viu aí ao longo desses últimos 20 anos que, por mais que fosse uma lei que deveria ser transversal e igualitária perante aos gêneros, nunca foi, porque o homem sempre teve mais acesso à vasectomia e a mulher a laqueadura. Eu vi um dado hoje que é chocante, que é o seguinte, um homem engravida 9 mulheres por dia, se ele quiser, durante, tipo assim, X anos. A mulher engravida uma vez a cada 9 meses, né? Tipo assim, tem que nascer. Então, assim, a gente sempre olhou a questão da esterilização ou do planejamento familiar pela perspectiva errada. A gente sempre penalizou a mulher, sendo que, na verdade, o potencial, né, assim, não sei nem o termo que usar, o potencial de prosperar, né, nessa reprodução está muito mais focada no homem do que na mulher. Ou seja, a gente vê, na verdade, que todas essas ferramentas continuavam sendo sistemas de opressão do corpo feminino pelos homens, né? Sim. Nunca foi sobre liberdade, nunca foi sobre planejamento familiar. Foi sobre falar para a mulher que o lugar dela era aquele lugar. Mari, a Shirley voltou, então eu vou apresentar a nossa secretária nacional de mulheres verde, Shirley Torres. Prazer receber você aqui, Shirley. Gente, a Shirley está em trânsito, ela estava aqui em Brasília para compromissos do 8M, está voltando para o Acre, então a gente está tendo um pouquinho esse desencontro, né, Shirley? Mas fique à vontade, faça uso da palavra, companheira, bom te ver. Boa noite,
Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Realmente, eu estou no aeroporto, retornando para Rio Branco. Vocês vão ter, inclusive, esse som de aeroporto. E é um momento muito importante. Eu acho que não vou ter condição de participar da live, porque fica caindo, que eu estou na internet do aeroporto também. Mas dizer que esse é um momento de debate onde nós podemos estar levando ao conhecimento e até podendo estar discutindo juntas sobre essa questão de podermos ter a liberdade de decidir sobre a nossa vida, sobre termos a liberdade de decidir sobre o que nós queremos com relação à maternidade, com relação à não maternidade. Então, é um debate que está muito à tona com as leis que foram agora aprovadas e que há tantos anos, há tanto tempo, a gente vinha com a perspectiva de que tinha que ter decisões, tinha que ter aprovação de parceiros e de terceiros para as decisões que as mulheres tinham que tomar. Hoje isso já vem mudando e eu acho que isso é um avanço a cada dia, mas que ainda falta muito com relação às decisões que nós temos sobre a nossa vida, sobre a vida da mulher, né? Sobre as particularidades nossas, que nós temos que decidir sobre nós. Está muito distante ainda. Os avanços ainda estão muito, muito distantes. Mas, cada dia é uma luta e é isso que a gente tem que administrar. E não deixarmos que essa luta seja de algumas, mas de muitas, e estarmos cada dia juntas nessa luta. E aí vamos conversando, no que for possível, eu estarei aqui. Obrigada, Shirley, belas palavras. Mari, Shirley, a gente estava falando um pouquinho de laqueadura, mas eu vou botar mais outros 2 assuntos na mesa, que aí eu acho que a gente pode continuar nesse papo. A gente está falando aqui muito da questão da mulher quando ela não quer ser mãe. No entanto, eu trouxe um dado que para mim é muito chocante e que revela um pouco do que a gente precisa também trabalhar enquanto política pública. Uma em cada 10 mulheres no Brasil sofrem, né? São vítimas não, mas sofrem de endometriose. E endometriose é uma das principais causas de infertilidade nas mulheres hoje. Então, a gente está falando das mulheres que não querem ser mãe e que não são assistidas pelo Estado, mas a gente também tem o caso oposto das mulheres que querem ser mães, têm problemas de fertilidade e também não são assistidas pelo Estado. Então, a gente vê que, mais uma vez, a gente continua desamparada. E aí, assim, eu sou mãe de várias crianças, Shirley também, Mari, e deve ser muito difícil, aí eu quero colocar um pouco dessa discussão na mesa, para uma mulher que tem um sonho também de ser mãe, né, e que não tem condição de realizar um procedimento de fertilidade numa clínica particular, e também não consegue isso pelo SUS. Então, assim, vamos falar sobre isso também, sobre esse dilema das vontades não atendidas? Até é engraçado, né? Porque se a gente não traz a nossa experiência, né, e a nossa vivência, não adianta falar de uma coisa que a gente não compreende, que a gente não viveu. Mas eu me enquadrei num perfil de infertilidade durante muitos anos, né? Tentei muitos anos e consegui passar. Eu fui chamada para participar de uma pesquisa dentro de uma clínica para conseguir ter assistência exatamente a isso, porque até pelo meu convênio, e pensando que eu sou uma parcela branca, classe média, sabemos desse recorte, mas eu não consegui engravidar e não conseguia tratar, né? Eu não tinha tratamentos eficazes para essa infertilidade aonde eu me enquadrava. E é exatamente essa questão. O Estado não está pronto, inclusive, para ajudar a mulher a engravidar. Hoje a gente vê, e eu consegui engravidar na pandemia, porque teve coisas que a gente não consegue entender dentro da simbiose do planeta, e falando sobre Partido Verde, sobre natureza. As pessoas começaram a morrer repentinamente, e aí a natureza
chama de Deus, chama de natureza, vamos pensar o que a gente pode falar, o lugar do milagre. Quis repopular o planeta. A partir do momento que a gente começa a perder muitas vidas, o planeta precisou ser repopulado. E aí, mulheres que não ovulavam há anos, que já estavam em menopausa e ainda tinha uma pequena reserva ovariana, e pessoas em quadro de infertilidade como o meu, engravidaram. Isso não foi amplamente divulgado, isso não foi falado, e aí, óbvio, consegui, engravidei, mas voltando para essas questões, hoje a gente vê um acesso à política pública feminina de saúde em alguns países, onde há um auxílio, inclusive soluções que eu posso chamar de caseira, mas que diríamos que não médicas e não profissionais, de você conseguir fazer fertilização não in vitro, mas fertilização manual. Isso é acessível, as pessoas têm acesso. E no país ainda a gente fala tão pouco sobre isso. E o quanto o SUS... Existe um lugar também que é visto pela classe que é assistida não pela saúde pública, mas por convênios e etc., onde não se vê o lugar da mulher infértil e a mulher que não tem espaço para tratamento e não consegue buscar tratamento pelo SUS. E isso também é um lugar onde tem um dado disso, Raíssa, eu vou ver se eu procuro aqui para trazer para o nosso debate, mas o investimento em pesquisas de fertilidade pelo SUS caiu na última gestão, acho que em, sei lá, quase 100%, porque não houve pesquisa de fertilidade no SUS durante o governo do governo Bolsonaro. E claro que a gente tem que pensar no que está por vir e pensar nesse novo governo progressista, mas o quanto a gente perdeu da saúde feminina, né? Aonde que a gente está? E hoje uma cirurgia pelo SUS para tratar endometriose, qual que é o tempo de fila? É algo que tem que ser falado. Com certeza. E a gente está falando aí do âmbito do sonho, né? Do plano de ser mãe. Só que mulheres com doenças, né, na parte reprodutiva, no útero, no ovário, aí a gente tem endometriose, adenomiose, enfim, diversas condições precisam ser tratadas com seriedade, né, Mari? Por quê? Porque tem pessoas que têm dor incapacitante. Não é só a frustração de não conseguir, né, ter um filho, enfim. A gente está falando de pessoas que têm condições sérias, que precisam ser entendidas com seriedade. Então, a gente tem também todo um outro contexto social, como você falou também na sua fala. A gente tem uma sociedade que exige que as mulheres sejam empoderadas, fortes, resolvidas, tenham uma carreira, deixem para casar, né? As nossas avós casavam muito cedo, era ruim. Mas a gente escolheu também ter relações, mirar, não vou nem falar casar acho a coisa demodê até. Mas assim, mirar nesse ponto da nossa vida, depois que a gente já conquistou uma série de seguranças, né? Pessoais e financeiras, deixando a questão da reprodução para a gente pensar com 35 mais, 40. E aí o nosso corpo também não está pronto para isso, porque, né, a gente envelhece, enfim, tem um ciclo biológico aí no meio também, muito doido. Então tem uma pressão social para a gente ter filho, tem uma pressão social para a gente não ter filho, tem uma pressão social para a gente ser bem-sucedida. Quando a gente é bem-sucedida e não tem filho, não funciona. Quando a gente tem filho e não é bem-sucedida, tá errado também. Então, assim, é toda uma discussão muito ampla e uma discussão que se ampara justamente na política pública, né? Até um outro dado importante, eu acho importante a gente trazer essas comparações masculinas, né? A gente vê, em 1960, a venda de anticoncepcionais veio como um projeto farmacológico, né? Veio como um projeto que ele era... a ideia era, inclusive... o planejamento familiar, mas também as questões que envolviam extraconjugais, né? Sim, quando a gente coloca. Da moralidade, né? Exatamente. E foi uma indústria farmacêutica basicamente masculina que coloca cheio de problemas, né? Porque foi provado. Eles estavam... Quando a
a pílula anticoncepcional veio para o mercado, eles já apresentava todos esses problemas que a gente sabe hoje, trombose, dores de cabeça, enfim, mexia demais com o corpo humano, principalmente com o corpo feminino, e eles não colocaram em teste o anticoncepcional masculino, e estamos falando de 50 anos atrás, porque faria mal para o corpo masculino, né? Então, desde então, teve uma indústria basicamente formada por homens, com decisões feitas por homens, para questões de planejamento familiar que eram feitas através do patriarcado. Por escolhas de homens. Por escolhas de homens, e nos colocando o corpo das mulheres em risco, né? Então, e quando a gente fala de aborto, né, qual que é o lugar, né, que o homem entra também nessa história? Não só na lei do anticoncepcional e a história dos direitos reprodutivos, mas o quanto isso é difícil nessa nova modernidade, nesse novo feminismo, né? Quando a gente coloca aí o protagonismo feminino e etc. Mas aonde que está esse novo feminismo nos direitos reprodutivos? É na questão das mulheres escolherem também terem menos consequências com esses métodos tão cruéis com o nosso corpo, porque o anticoncepcional é veneno, é mulher tomando veneno, né? Amiga, agora você falou uma coisa que é o seguinte também. Quando a gente não tem informação, a gente está discutindo aí sobre as escolhas, né? Assim, a autonomia das escolhas das mulheres. Mas se a gente não tem informação, a nossa escolha não é soberana. Ninguém fala para uma mulher que depois dos 30 anos ela vai ter provavelmente um caso de adenomiose no útero. Então a gente escolhe ter uma carreira e ninguém fala pra gente que a gente vai ter problema de fertilidade, porque o corpo humano não foi feito também para ter filhos. Entende? Então, assim, será que a gente realmente está empoderada das nossas escolhas de fato, né? E aí você toca no último ponto, que para mim também é o ponto mais delicado, é o ponto mais o tabu, né? Que é a questão do aborto, né? A gente já paga uma conta. Eu acabei de pegar o dado, em 2020, o SUS custeou 81 mil curetagens, tá? São 80 mil abortos que tiveram que recorrer ao tratamento médico porque foram mal sucedidos em alguma situação. Foram 80 mil mulheres, ou 80 mil gestações, não vou dizer mulheres, que uma pode ter, né, enfim, passado por isso mais de uma vez, que vivenciaram uma experiência terrível, que podiam ter sido acolhidas na sua decisão desde o começo do processo. Então, assim, a gente viu aqui 3 vertentes completamente diferentes da mesma discussão, né? O direito sobre não ter, o direito de ter e o de interromper. Mas quando a gente fala de aborto, e é óbvio que a gente ia chegar nesse tema, a gente fala da escolha da própria mulher, eu ainda acho esse assunto muito branco, classe média, gourmet, Nutella, porque não existe. A mulher que aborta, a gente está falando de classe C e D, a mulher que aborta, ela não tem opção, não é escolha. Ela não está escolhendo abortar, ela não tem outra escolha. Ela é abandonada pelo parceiro, ela sofre violência doméstica. Provavelmente já tem filhos. Tem 4 filhos, ou sabe-se lá quantos. A gente se coloca, fica um lugar muito gourmetizado, muito. Não, até porque, Mariana, vamos ser sinceras. Porque não é escolha. Uma mulher classe média alta pode escolher. Sim. Ela banca financeiramente a escolha dela. E, inclusive, não vai acontecer nada juridicamente para ela. Se ela for levada para a delegacia, ela vai apresentar um advogado, ela vai, no máximo, assinar um ato circunscrito, nem sei o termo, jurídico, do juridiquês, me consertem. Mas não vai acontecer nada com ela. Agora a mulher preta da periferia vai pagar com a vida. Vai. Entendeu? Vai. E é essa hipocrisia que a gente tem também. Então, assim, o que me incomoda muito, Mari, no final das contas, é que esse tipo de decisão ainda está sendo tomada pelos homens. Eu queria fazer aqui uma parabenização ao senador Randolph. O projeto da laqueadura é do senador Randolph. Agora, é muito triste não ter uma mulher legislando sobre o projeto de laqueadura. É muito triste a gente não ter ainda. A gente tem, óbvio, uma bancada maior, a gente tem crescido na nossa representação feminina, mas o grosso das decisões sobre as mulheres são feitos por homens. São os homens que decidem sobre o nosso corpo. E mais, é importante a gente falar que tanto a laqueadura quanto a vasectomia são reversíveis.
elas podem ser temporárias. E isso também é assim, mas isso vai custar muito para o Estado. Não, gente, custa muito menos. O Custa que muito custa para o menos. As pessoas... Estado é uma criança abandonada na rua, que não tem onde mais tem o que Exatamente. comer. Né? O que custa para o Exatamente. Estado é uma família não planejada, na qual os pais não conseguem gerir a própria família. Isso custa para o Estado, né? É um assunto Não, complexo. mas eu acho importante a gente ressaltar isso. Laqueadura e vasectomia são reversíveis. São reversíveis. E a gente está falando de 2 cirurgias que entra uma camerinha minúscula e a cirurgia é realizada em menos de 1 hora. A gente está falando de uma coisa que não come tanto tempo do médico do serviço público, a gente não está falando de grandes tecnologias, porque hoje videoparaloscopia, estou falando especificamente de laqueadura, também não custa muito caro para o Estado, tudo isso é uma boa solução. E também acho que a gente acabou de recém-aprovar essa nova lei da laqueadura, mas a gente precisa saber de novas experiências, porque mesmo mulheres que se enquadravam na antiga lei tiveram dificuldade de fazer laqueadura. Não, e outra coisa também que o tempo de espera, assim, os dados mostram que o tempo de espera entre você acessar o SUS e ser contemplada com a cirurgia é o suficiente para você ter um filho a mais. Então, assim, eu acho, Mari, eu não tenho a experiência do Fontelli, tá? Então agora eu vou ter que dar uma paradinha para fazer uma menção aqui à galera que está acompanhando a gente. Se não abrir, vai brigar comigo. Vamos lá. Instagram, Vitor Richard. Boa noite, PV Vitória On. Boa noite, PV Vitória. Guaraci Fagundes, queridíssimo companheiro, parceiro de luta, nosso querido. Mandou boa noite, Vera, nossa inspiradora, musa do jurídico, secretária nacional de assuntos jurídicos. Beijo, boa noite também. Do Instagram também, professor Washington, Campina Grande, na Paraíba. Um beijo, Paraíba. Cristiane Bacelar. Boa noite, mulheres maranhenses saúdam o Partido Verde. Saudamos também as mulheres maranhenses, terra do reggae, lugar lindo, maravilhoso, povo bonito. Quero ir para lá, inclusive, Mari. Rafael Ostenberg, boa noite, Verde de Guaporé, interior do Rio Grande do Sul. Olha só, um papo massa que está chegando aí nos 4 cantos do Brasil. E também a Maria Costa, secretária do PV de Três Pontas. Queria agradecer a participação de todos vocês. Mandem perguntas que a gente ainda tem um tempinho para responder, né, Mari? Não, eu vou falar também que precisamos falar da presença da doutora Maria Marta, que está aqui também, tá? Acho importante citar a doutora Maria Marta, minha musa daqui do ABC, rainha da Vila Marlene, tá? Não, mas ela está aqui também com a gente, que é nossa secretária de Assuntos Jurídicos do PV de São Paulo. Até assim, se as doutoras quiserem interagir com a gente pelo chat e poder falar um pouquinho dessa questão também jurídica, que envolve, porque a gente está falando do acesso, são 2 pessoas leigas, né? A Shirley deve ter caído no aeroporto, mas são 2 pessoas leigas, gente, a gente né? dá um desconto para ela, porque vai pegar um voo longo agora. Assim, a gente fala assim, vamos falar dentro dos direitos. Hoje as mulheres têm acesso anticoncepcional pelo SUS. Ótimo, perfeito. Nós temos bons anticoncepcionais pelo SUS, tá, gente? Mas mesmo o melhor anticoncepcional e o anticoncepcional mais moderno que a gente tenha no mercado ainda é muito cruel com o corpo da mulher, né? E mais que isso, eu não quero ter filhos agora, mas quero ter depois. A gente precisa falar sobre a questão conjunta de prevenção, né? E de todas as DSTs e ISTs que existem hoje, e a gente não está aqui também para dar aula disso, a gente vai acabar correndo atrás do nosso próprio rabo, mas enquanto a gente não entender que por trás de todo esse planejamento familiar existe uma questão também cultural, né, do patriarcado, ensinando que a mulher nasce para ter filhos, qual é o objetivo, né? Assim, onde que está? Quando você vê assim, as mães falando, né? Quando você vai comprar brinquedo, quando eu vou comprar brinquedo para minha filha, para Nair, né? Eu tenho ali eu tenho a cozinha, eu tenho o ferrinho de passar roupa rosa, eu tenho quais são os brinquedos, né?
quando a gente vê a criança, ela desde pequenininha, ela está sendo ensinada a ser mãe. A mãe, né? Quando você pensa, você dá uma boneca para a criança, para a mulher. Você não dá uma boneca para o seu filho homem dentro daqueles parâmetros. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, que é criar, qual é a criação sem gênero, né? Que até a Carla da Direção Nacional pegou algumas informações, mas que a gente fala, né? A gente ainda tem muito brinquedo de menino, brinquedo de menina, roupa de menino, roupa de menina. E todas essas questões de gênero impostas pelo capitalismo e nas coisas que a gente compra e nas coisas que a gente consome, faz com que a gente não ensine bons pais. Então, se a gente compra uma boneca, né? Se a gente compra uma boneca para o nosso filho homem, para ensiná-lo a ser um bom pai, como que a gente consegue colocar dentro das escolas este tipo de brincadeira? Porque o brincar de boneca coloca a sua... é uma imposição do instinto materno. Quem disse que esse instinto materno existe? Não é porque a gente tem útero que a gente quer ser mãe. Só que isso é ensinado para a gente desde que a gente ganhou a primeira boneca com meses, né? E aí é muito mais profundo. O direito reprodutivo é muito mais profundo, porque a mulher é ensinada desde bebê a querer um outro bebê. E o homem é ensinado, nem sabe se quer, né? O homem é ensinado a querer ser carpinteiro, o homem é ensinado a querer ser astronauta. A mulher é ensinada a querer ser mãe, a começar nos brinquedos da primeira infância. Mari. E se isso não estiver diretamente relacionado aos direitos reprodutivos, eu acho que toda essa pauta, toda essa luta, a gente é um pouco de demagogia, né? Pode falar, Rai. Mari, recebi uma mensagem aqui da Bianca Rodrigues. Cara, ela tá 6 anos aguardando por uma cirurgia no SUS. Então, assim, é isso que a gente estava falando. Até cortei assim, sua linha de raciocínio, mas certamente existem performances que são destinadas para nós, mulheres, faz com que a gente esteja nesse lugar de nem saber exatamente o que a gente querer, né? A gente foi ensinada a nem ter uma expectativa de querer outras coisas. Mas esse caso da Bianca, se eu não me engano, Bianca é do Goiás, acho que tá Bianca Rodrigues G.O., não sei se é Gonçalves, se é do Goiás, enfim. Mas é isso, o número de mulheres. E aí eu acho, Mari, que para engatilhar, a gente já está, né, chegando daqui a pouquinho no fim da nossa conversa de quinta. A gente tem agora o arcabouço legislativo, né? A gente tem a lei, a gente tem, de fato, uma presidência que reconhece a nossa existência, que tem mostrado, que mostrou no dia 8 de março ontem, uma série de políticas integradas, que por si só isso já dá uma esperança muito grande para a gente. E aí eu acho que agora a gente tem o terceiro momento. E qual seria esse o nosso terceiro momento, Mário? Principalmente o momento no qual acho que a gente se encaixa, né, como entes políticos. É o momento de cobrar a aplicabilidade disso na vida prática das pessoas. Porque, assim, a lei é muito massa, é bonita, mas ela tá... Depois a Vera pode até me corrigir se eu estiver errada. Ela está no âmbito ainda do imaterial, né? A materialidade a gente vai ver na prática dos casos concretos que a gente vai ter agora. Então, assim, seu plano autorizou você a fazer, porque o plano ainda pode falar, não, mas a gente, né? Enfim, seu plano, você conseguiu pelo plano? Ah, você não conseguiu pelo plano? Olha só que coisa louca. Eu sou divorciada, eu sou separada há mais de 5 anos. Não sou divorciada oficialmente, então o meu estado civil, apesar de eu ter outra relação, enfim, outro filho, eu não sou divorciada oficialmente do meu primeiro casamento, e o meu estado civil é casada. O meu cônjuge, em teoria, é meu ex-marido. Imagina se eu tivesse que fazer uma laqueadura hoje e tivesse que ligar para o meu ex-marido para pedir autorização para ele. Então, assim, eu acho que a gente vai ver agora a aplicabilidade dessa lei nos casos concretos, né? As mulheres vão conseguir... Porque, assim, a lei garante que a partir dos 21 anos você tem direito de fazer a laqueadura, se for da sua vontade. Você não é mais obrigado a esperar ter 3 filhos, como era antes. Era 26 anos, 3 filhos, para você fazer. Será que as mulheres vão conseguir fazer na idade? Vamos acompanhar. A outra questão também é que eu passei por isso. Depois da minha terceira filha,
Eu quis fazer uma laqueadura no serviço privado, pago, e eu fui desencorajada na época, porque, segundo o hospital, existia uma orientação da Organização Mundial da Saúde, na qual laqueaduras, né, processos de esterilização, não poderiam ser feitos no ato do parto, e eu fiz, são 3 cesáreas, porque aí eu fiquei mais sem entender. Eu falei, gente, mas eu já tô aberta, já faz logo aqui uma coisa com a outra, já quero, já é minha vontade. Ah, não, mas é porque você pode perder o bebê, porventura o bebê pode não vingar, e você se arrepender, e aí você só pode fazer isso depois de 6 meses do parto. Tipo, umas doideiras que você fala, não, cara, a minha vontade é essa. Se porventura acontecer qualquer coisa fora do script normal da vida, a gente vai lidar com essas consequências no momento delas. Mas assim, eu me senti desrespeitada na minha vontade. A minha vontade não era mais, era ter feito naquele momento, né? E eu, como mulher, maior de idade, autônoma, pagando meu plano, não pude escolher, né? Com uma justificativa pífia. Então, assim, eu acho que ver a lei na vida real é o nosso desafio de agora, né? Eu queria até citar boas gestões em relação a essa. As políticas públicas femininas. A Prefeitura de Volta Redonda, em 2018, conseguiu diminuir a fila de espera, tanto de vasectomia como para laqueadura, de 6 meses para 3 meses. Eles já eram uma referência, né? Principalmente na realização de laqueaduras por videoparaboscopia. Estou falando de laqueadura em si porque está dentro da nossa pauta, mas junto com vasectomia também. E eles conseguiram diminuir essa lista de espera, e essa lista de espera continua com 3 meses até hoje. Então, que outras prefeituras e que outros secretários e que outras pessoas dentro da gestão pública, quando a gente pensa no SUS na ponta, lá no município, consigam ter um olhar tão generoso com as mulheres, né? Ou, na verdade, não é nem generoso, a gente está pedindo o que é nosso de direito, mas que a gente consiga ter uma política pública na ponta, de fato, que funcione para atender as políticas de saúde femininas, né? Então, é bem isso. Não, eu acho que nesse tema que a gente está tratando, não tem como não fazer conexão com o meio ambiente, né? De forma geral. Gente, prevenir vai ser sempre melhor do que ter que lidar com qualquer outra consequência indesejada, né? Então, assim, você prevenir uma gravidez vai ser sempre melhor do que você ter que lidar com, né? Enfim, questões tantas outras que venham. Então, assim, o nosso pedido, né, para os estados é que busquem, né, Mari, alternativas para que esse direito seja de fato implementado, porque ele gera resultados. Ele gera um resultado para a mulher de se sentir atendida na sua vontade, né? E gera resultados para a sociedade também, né? Uma engravidez indesejada, ela principalmente levada ao fim, né? Enfim, ao fim, digo, ao nascimento e toda uma questão social que se envolve ali, ela implica muitas pessoas. Implica muitas políticas públicas. Não, e a desburocratização da lei da laqueadura, gente, evita também um transtorno e um embate desnecessário, que é quando a gente começa a falar de aborto. Né? A gente evita falar de aborto, gente, porque quando a gente fala, esse bando de abortista, gente, a gente vai parar de falar de interrupção de gravidez, né? Ou trazer números. Diminuir, talvez. Exato, né? Diminuir de falar disso, né? É claro que a gente envolve muita coisa, educação sexual, é um debate muito profundo para a gente falar em 1 hora, mas é importante a gente ter um apoio popular para tudo isso. E é importante que essa nova lei seja amplamente divulgada para as mulheres, senão as mulheres vão continuar achando que elas não podem. Eu até vou citar, eu tenho uma amiga que ela teve uma questão seríssima, porque ela passou dentro de... Ela poderia... Ela nunca quis ter filho, hoje ela tem 40 anos, continua sem querer ter filhos, e passou por N médicos para tentar realizar a laqueadura dela. Quando ela conseguiu realizar a laqueadura, ela foi denunciada por um membro da família, né? E aí, hoje a gente vê quais são as circunstâncias tão cruéis pelas quais a gente tem... Só de nascer mulher, a gente já tem que carregar um bonde nas costas, né? Então, é tudo muito delicado e é importante, gente. Esse assunto é caro, a gente tem que falar sobre isso.
tem que falar sobre isso, tem que falar sobre questões que precisam avançar da farmacologia do anticoncepcional masculino. Não é justo com a mulher que a gente continue se envenenando e tomando culpa nas costas, e a gente não ter uma educação sexual tão efetiva para falar de fato de direitos reprodutivos em tudo isso, né? Pois é, amiga. Bom, eu queria já encaminhar mesmo, Mari, nosso tempinho está acabando. Queria dizer para quem está assistindo a gente que nós do Partido Verde, principalmente nós da Secretaria de Comunicação, estamos sempre abertas ao diálogo. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer encaminhamento que possa vir a surgir, que vocês queiram compartilhar com a gente, que a gente compartilhe com o Partido Verde, a gente está à disposição. Mariana, eu queria agradecer, queria mais uma vez parabenizar, né, você pelo dia 8, parabenizar nós, né, nós que somos mães de mulheres, da futura geração de mulheres inspiradoras que vem por aí. A gente tem uma missão muito grande, porque a gente está consolidando junto com mulheres que vieram muito antes da gente, ainda as bases para o futuro que a gente quer, né? Para o futuro que eu quero para a Bia, para a Cecília, para a Celina, que eu quero para a Anaí, que eu quero para as minhas sobrinhas. E aí eu queria aproveitar, Mari, já que a gente está aqui no momento entre amigas, e com essa audiência maravilhosa também de amigos, e aproveitar esse dia para fazer uma homenagem para uma mulher que para mim é muito especial. Bom, quem me conhece sabe que eu já passei por umas situações difíceis relativas à violência contra a mulher. Fui mãe muito cedo, fui mãe solteira, sozinha, solo, né, que a gente diz. E aí eu queria dizer, Mari, aqui publicamente, que na verdade eu só sou quem eu sou e só cheguei onde eu cheguei porque eu sempre tive uma mulher muito forte por trás de mim, me amparando em todos os momentos da minha vida. Ela foi sempre uma ótima amiga, foi uma esposa sensacional, uma mãe fora de série e é uma avó inacreditável para as minhas filhas. Então, eu queria só deixar aqui registrado publicamente o meu Feliz Dia Mundial das Mulheres atrasado para minha mãe, né, a Dona Maria do Rosário, que é o esteio da minha vida, que é meu porto seguro, e que é só por elas, né, mulheres maravilhosas como você, como Vera, sua mãe também, que é uma mãe querida para mim também, que a gente está aqui. E a gente vai continuar aqui. E a gente vai continuar aqui por elas e por as nossas que estão vindo também por meio da gente. E falando sobre mulheres maravilhosas, eu quero puxar o gancho, Rai, para falar sobre as próximas edições que a gente vai ter aí. O Luciano volta para o seu posto de origem e vai entrevistar no nosso podcast Mulheres Maravilhosas, tá? A gente tem aí na próxima semana a Brenda. A Brenda é uma vereadora trans que a gente tem, tá? Até vou... esqueci a cidade, gente, me perdoa, mas ela tá no Paraná. Cadê a Pri, produção? Ô, Pri, conta pra gente aí, pra gente falar qual é a cidade da Brenda. Mas a Brenda, ela é... Gente, vamos lá. Mas a Brenda é uma vereadora trans nossa, que a principal pauta dela é educação, mas que o quão foi importante trazer esse debate à tona da transexualidade, e ela é a nossa entrevistada da semana que vem, porque a gente fala, eu acho que é um mês importante da gente receber todas as mulheres. E um momento lindo, né, Mari? Porque as mulheres trans, de fato, chegaram agora nos espaços de poder. Exatamente. Representantes, né, com a gente, lutando juntas, é muito importante mesmo. E... Mari, a gente tem outros convidados mulheres esse mês também, né? Temos. Aí, na outra semana, a gente tem a Mônica, tá? Que é a Mônica Boava, que super representante da Sociedade Vegetariana Brasileira, também é membro do diretório de São Paulo, foi candidata federal e vai ser entrevistada pelo Luciano, falando sobre as questões do veganismo e do vegetarianismo e o quanto isso influencia diretamente na vida das mulheres. Então, também vai ser retratado esse mês. Essas são as nossas convidadas confirmadas. A gente espera aí também... a nossa pequena.
Então, é importante também a gente trazer todo esse debate, né? E trazer perguntas para essas mulheres que são potências aí dentro do Partido Verde, são mulheres do Partido Verde. Eu acho que as pessoas nem imaginam o quanto que a gente tem de mulheres fortes e líderes e aguerridas aí filiadas Brasil afora. Então, esse mês tem que ser para nós, mulheres verdes, e agradecer a todo mundo que topou aí esse mês maravilhoso. Então, vamos lá. Próximo dia 16, a gente tem a Brenda, tá? A Brenda, vamos lá, Brenda. Ela vai na semana que vem. Ela é Brenda Ferrari, tá? Ela que vai ser Ela é do Paraná. Ela é do Paraná. Vamos lá, Brenda Ferrari, para a gente saber o nome da cidade dela, né? Então, vamos lá. Lapa, na cidade de Lapa do Paraná. Brenda Ferrari, semana que vem, dia 16. Dia 23, a gente tem Mônica Boava falando de vegetarianismo e a influência do veganismo e do vegetarianismo na vida das mulheres, tá? E dia 30, também vamos confirmar a nossa convidada do dia 30, mas fiquem aí no aguardo, que logo menos divulgaremos. A gente convidou... Sempre às 19 horas, né? Sempre às 19 horas. A gente convidou uma ginecologista, mas ela não pôde por causa da agenda, e agora a gente está aí na espera de uma resposta bombástica aí da agenda de uma parlamentar que não é do PV. Espero que dê certo, tá? E que ela venha para o dia 30 aí bater um papo com a gente no nosso Instagram e nas outras redes que a gente tem por aqui. Tá bom? E também para começar, vamos comemorar o mês das mulheres, agradecer a nossa equipe de mulheres maravilhosas, Priscila, que está aí fazendo a produção, Jéssica, que é nova aí na brincadeira, Val, que fazia a produção até bem pouco tempo atrás, a Ana, da Proempresa, as mulheres todas que fazem da nossa comunicação aí um grande celeiro e um grande porto seguro e uma grande rede de apoio para todo mundo, tá bom? Vou despedir então, Mari. Não, vamos, que a criança tá destruindo a casa. Então tá bom. Beijo para todo mundo. Frontelli, a gente quer roubar seu lugar. Beijo, beijo. Foi ótima experiência, Beijo, gente. Ó, os vídeos vão estar disponíveis. Ei, Celina! Os vídeos vão estar disponíveis nas redes do Partido Verde. Sigam Torta de Climão aí, né? Acompanhem toda a nossa programação. E um abraço. Feliz a Partido Verde, por que não, né? Vem com a gente. Tchau. Beijo, gente. Mas eu vou ficar aqui.